Seja bem-vindo ao Luz na TV. O meu nome é Henrique Bruno, eu sou seminarista da Igreja Presbiteriana Luz. E neste mês de julho, o mês das férias, nós selecionamos especialmente para você uma série de mensagens em João capítulo 9 com o tema Agora Vejo. É uma excelente oportunidade para nós refletirmos sobre como Deus quer que nós enxerguemos a nossa própria vida e a nossa própria história. Vamos agora, com o reverendo Jean Chagas, refletir a respeito desse tema. Evangelho de João, capítulo 9, do verso 13 ao verso de número 34. Para você que não estava aqui no domingo passado, o que havia acontecido nos primeiros versículos desse capítulo? Um homem cego de nascença, ele é percebido, visto por Jesus. Os discípulos de Jesus, naquele momento em que Jesus se aproxima desse homem, questionam: Senhor, o que aconteceu para esse homem nascer cego? Foram os pais dele que pecaram? Foi ele? Como nós falamos, os discípulos tinham alguns problemas teológicos. Mas Jesus diz: não foi ele nem os seus pais que pecaram para que ele nascesse cego, mas para que se manifestasse nele a glória de Deus. E aí Jesus faz barro com a própria saliva, aplica aos olhos daquele homem cego e diz: vai e se lava no tanque de Siloé. E aí vimos que o tanque de Siloé tinha toda uma simbologia muito importante, porque a palavra Siloé significa águas enviadas. E no Velho Testamento as Escrituras já diziam que o povo havia rejeitado as águas enviadas, as calmas águas de Siloé, que Deus havia enviado. E aqui nós vamos ver por que Jesus está cumprindo essa profecia nesse capítulo. Quem está rejeitando Jesus quando Jesus cura esse cego? Então nós vamos continuar hoje pensando em como de fato só em Cristo nós podemos enxergar verdadeiramente. Leiamos a palavra do Senhor. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que fez ele a você? Como abriu os seus olhos? Ele respondeu: eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem,
contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Qual é o maior fenômeno no meio evangélico brasileiro na atualidade? O que está acontecendo de mais intenso na igreja evangélica brasileira? Existe algum fenômeno que se destaca entre tantos episódios e situações que acontecem no nosso meio, que é um meio tão pulverizado, diríamos assim, tão composto por ramificações? Assim, há um fenômeno muito forte em andamento, muito intenso, perceptível aos nossos olhos, principalmente pelas redes sociais, que tem ganhado adeptos, basicamente de todas as camadas evangélicas do país. É o fenômeno dos desigrejados. Para se ter uma ideia da proporção que isso tem tomado, desse grupo de pessoas que se identificam como evangélicas, contudo, tomaram a decisão de não participarem de nenhuma comunidade. Na maioria dos casos são avessos à ideia e o princípio bíblico do dízimo, não aceitam qualquer tipo de liderança. Para se ter uma ideia do tamanho disso, em 2003 o IBGE fez a primeira pesquisa, e eles eram 0,7% do meio evangélico. Em 2009 o IBGE repetiu essa pesquisa e saltou então de 0,7% dos evangélicos, os desigrejados, para 2,9%. Observe que foi um crescimento de mais de 300%. Mas aí você fala, são só 2,9% dos evangélicos. Mas isso foi em 2009. A pergunta é, nós temos alguma pesquisa recente? O IBGE provavelmente irá incluir essa questão no censo do próximo ano. Então nós não temos um dado novo do IBGE. Contudo, a revista Isto É, pesquisando acerca desse fenômeno, e vamos lembrar que não é uma revista cristã, ou uma revista do meio gospel, é uma revista secular, ela chegou à seguinte conclusão agora, não tanto tempo assim, agosto de 2017. Os desigrejados já são mais de 4 milhões de pessoas. 4 milhões de evangélicos que optaram em não fazer parte de uma comunidade, em não participar de uma igreja local e que se demonstram avessos a qualquer coisa que pareça um sistema religioso. A grande pergunta é, o que está por trás desse fenômeno? O que leva tanta gente a sair das igrejas evangélicas, a deixar a convivência comunitária e estabelecer um tipo de fé, diríamos, solitária, isolada, a olhar para uma agremiação, um grupo de pessoas como nós estamos aqui nessa noite, de um modo extremamente pejorativo e negativo? Evidentemente que o que está por trás disso não é apenas uma ou duas causas, é um conjunto de fatores. E eu não estou aqui para dizer que tais pessoas estão fazendo uma escolha certa. Na verdade, eu acho que elas estão fazendo a pior escolha. Mas nós precisamos reconhecer um ponto. E isso deve nos desafiar na nossa vida cristã pessoal, como deve nos desafiar como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus. Esse fenômeno demonstra que há uma enfermidade dentro da igreja evangélica brasileira. Algo está acontecendo. Até porque à medida que você conversa com tantas e tantas pessoas,
Muitas e muitas delas se sentiram violentadas na sua consciência, se sentiram exploradas nos seus dons e talentos, se sentiram roubadas nos seus recursos. Alguma coisa está acontecendo. Há algum tipo de cegueira, tanto naqueles que dizem: eu vou me afastar da igreja, eu não quero ficar longe de Deus, mas eu vou me afastar da igreja, eu não quero relacionamento com nenhuma comunidade, eu não quero viver com as pessoas, eu vou viver sozinho na minha fé. Isso é um tipo de cegueira, porque não existe fé dentro de uma ilha. Hoje nós estávamos tendo uma aula de cosmovisão cristã, e um dos pontos muito interessantes é que todas as metáforas do Novo Testamento que falam a respeito da nossa salvação são metáforas comunitárias. Cristo é a videira, nós somos o quê? Os ramos. Cristo é a pedra angular, o que é que nós somos? As pedras vivas de um edifício. Observa, a fé é para ser vivida em comunidade, a fé é para ser partilhada, a fé é para ser exercida num ambiente onde a gente perdoa e é perdoado, onde a gente acerta, onde a gente erra, onde a gente cresce uns com os outros na dinâmica dessa vida como igreja. É para ser assim. Então é uma cegueira achar que eu terei saúde espiritual no meu isolamento. E é possível que alguns dos que aqui estão, ou que verão essa mensagem no futuro pelos nossos canais de comunicação, estejam muito tentados a dar esse passo, porque estão feridos, porque estão machucados, porque estão frustrados. E eu quero te dizer que Satanás, em nome de Jesus, não segue o seu entendimento. Não desista de viver como igreja, não desista de viver em comunidade, não desista de amar os seus irmãos, não desista de crescer com eles, por mais que eles sejam imperfeitos, por mais que a igreja tenha seus problemas. Então procure uma comunidade fiel às Escrituras, uma comunidade que ama o Senhor, uma comunidade que é gente pecadora, mas esse povo está buscando e querendo crescer em Jesus. Existem igrejas assim, existem comunidades assim, e você precisa buscá-la, achá-la, como alguém garimpa o ouro, porque você precisa de um lugar saudável para ter uma fé saudável e para andar com Deus de um modo saudável. Mas, meus amados irmãos, nós também podemos nos tornar cegos. Nós que não abdicamos de estar juntos, nós que não abdicamos de andar em comunhão, nós que não abrimos mão de viver em comunidade. E esse texto nos desafia a mantermos os nossos olhos abertos no poder do Evangelho, a não sermos tomados por uma religiosidade frívola, inerte. E às vezes ela é pior do que a inércia, ela não é apenas inerte. A nossa religiosidade sem o Evangelho pode se tornar a coisa mais contrária ao Evangelho. Nós vemos aqui um homem que foi curado, cego de nascença. Como vimos na semana anterior, as pessoas deveriam estar glorificando a Deus, deveriam se jubilar com Ele. Mas o que as pessoas fazem? Elas não conseguem se alegrar, elas não conseguem ver a glória de Deus na vida daquele homem. Ao contrário, elas pegam aquele homem, tomam ele nas mãos e os levam para a autoridade religiosa. Porque as pessoas estavam confusas. Como assim? Como esse homem foi curado? Por Jesus. E por que Jesus curou ele daquele jeito? Elas estavam mais preocupadas com as suas convicções ou falta de convicções teológicas do que perceber o amor e a graça de Deus na vida daquele homem. Então nós vamos fazer o quê? Vamos levar para quem tem mais conhecimento do que nós.
para que eles julguem. E aí o texto que nós lemos hoje começa dizendo assim, verso 13: levaram aos fariseus o homem que fora cego. A maioria de nós sabe que os fariseus representavam o principal grupo religioso entre os judeus na época de Jesus. Eles eram líderes. A palavra fariseu significa separados. Os fariseus, eles eram separados. Para quê? Para interpretar e aplicar a lei do Velho Testamento sobre a vida das pessoas. E teoricamente deles também. Como eles entendiam que as pessoas não teriam a capacidade de ter uma boa interpretação, então haviam muitos e muitos e muitos livros escritos para interpretar a lei do Velho Testamento. Então, por exemplo, o mandamento para se descansar no dia do Senhor. Haviam mais dezenas e dezenas de regras criadas por eles para interpretar o dia do Senhor. Ao ponto de, nesse texto, eles estarem julgando o ato de Jesus curar um homem no sábado. Percebem? Mas isso parecia estranho para eles? Não, porque, por exemplo, no Talmud deles, nos documentos deles, na interpretação radical que eles tinham da lei, alguém não podia cuspir no chão no dia de sábado. Isso estava na lei de Moisés? Não, mas na interpretação deles estava. E por que não podia cuspir no dia de sábado? Porque se você cospe, a terra mexe. A terra mexeu, você trabalhou. As mulheres não podiam olhar no espelho no dia de sábado, porque se de repente elas olhassem, vamos lembrar que tintura naquela época era mais difícil, e vissem um cabelinho branco, e caíssem na tentação de puxar aquele fio de cabelo branco no dia de sábado, o que elas estavam fazendo? Quebrando o mandamento. Então nós sabemos que os fariseus eram radicais na interpretação. E como Jesus falou, eles espantavam um mosquito, mas eles engoliam um camelo. Eles eram como sepulcros caiados. Tanto é que a gente usa hoje a palavra fariseu, na verdade, como um adjetivo. O que comporta esse adjetivo muitas vezes para nós? Hipócrita, mentiroso, legalista. Tal era o nível de exigência que esses líderes religiosos tinham. Agora há uma coisa que talvez você não saiba, e eu quero que você preste muita atenção nisso. A gente fecha as páginas do Velho Testamento. Você vê algum fariseu no Velho Testamento? Você acha a palavra fariseu no Velho Testamento? Fechou lá Malaquias. Cadê? Onde estão os fariseus no Velho Testamento? Não tem. Então de onde eles vieram? Porque aí a gente abre o Novo Testamento, eles estão lá. Qual é a origem dos fariseus? E aqui há uma coisa muito importante que você precisa saber sobre eles. No século II, um homem chamado Antíoco Epifânio, descendente da cultura grega, ele invadiu a Judéia. E Antíoco Epifânio foi um homem que, ao fazer isso, ele tinha um propósito. Ele queria transformar todas as culturas da época, no século II para o século I, em culturas seculares. Ele queria destruir toda religião que não fosse a religião grega. Ele queria que todos os costumes dos gregos se tornassem os costumes dos povos. Então, quando ele entra na Judéia, quando ele toma Jerusalém, ele tenta impor a morte da fé dos judeus. E um grupo de homens se levanta para defender a fé no Deus de Abraão.
Esses homens foram chamados lá no século II a.C. de Hassidim, que significa santificados, piedosos. O que isso nos mostra, irmãos? Os fariseus, legalistas, hipócritas, cegos, conhecedores da lei do Velho Testamento, mas não conseguiam ver o Messias que estava ali. Eles vinham de uma tradição gloriosa, de gente piedosa, de gente que deu a vida, porque muitos daqueles homens foram assassinados pelo exército de Antíoco Epifânio, porque eles estavam preservando a fé no Deus de Abraão. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, os herdeiros dos Hassidims eram agora responsáveis por um sistema religioso perverso. Vocês têm ideia de quantas vezes isso já aconteceu na história? Vocês têm ideia de quantas vezes na história uma tradição piedosa, verdadeira, genuína, no decorrer das décadas e séculos, se transformou num sistema religioso opressor? Vocês acham que nós estamos livres disso? Olhe para a igreja presbiteriana, mãe da igreja presbiteriana do Brasil nos Estados Unidos. Ela perde 250 mil membros por ano. E a igreja brasileira, a IPB no Brasil, precisou romper com ela, porque ela rompeu com as questões mais fundamentais da fé bíblica. Vocês acham que nós estamos livres de nos tornar um sistema religioso perverso? Cegos, guiando cegos? Porque tantas pessoas estão saindo de tantas igrejas? Porque tantas pessoas estão fazendo a opção de saírem das comunidades onde elas faziam parte? Em parte, porque de fato, falsos profetas, falsos líderes, com uma falsa doutrina, têm entrado em muitas comunidades, e ao invés de nós termos comunidades onde o Evangelho de Deus está fluindo, a palavra de Deus está alimentando, as vidas estão sendo transformadas, nós temos um sistema religioso opressor que cega e mata as pessoas espiritualmente. Nós temos que ter a coragem de reconhecer que talvez esse é o maior desafio para a igreja evangélica no Brasil nos próximos anos. Como nós podemos aprender nesse texto para nos prevenir dessa cegueira espiritual, para honrarmos os nossos pais, aqueles que nos legaram uma fé genuína e verdadeira, para que possamos passar aos nossos filhos o Evangelho da graça de Deus? Como podemos fazer? Eu creio que esse texto nos dá uma vacina, um antídoto. Porque nós podemos olhar para a atitude desses homens, mas nós podemos olhar para o Evangelho. A religiosidade legalista cega, mas o Evangelho ilumina. Eu vou repetir essa frase. A religiosidade legalista cega, mas o Evangelho ilumina. Então vamos fazer esse contraponto entre a religião que se afasta de Deus e o que é o Evangelho. Eu quero deixar então 4 princípios que pode te nortear, e eu vou ser muito objetivo em cada um deles. O primeiro: a religião produz apenas comportamento, enquanto o Evangelho conduz à graça. Vejam que os primeiros versos, do verso 14 ao verso 16, depois de nós sabermos que aquele homem é levado aos fariseus, eles demonstram que a preocupação central dos fariseus está com o
comportamento. Mas peraí, como é que esse homem é curado no dia de sábado? Esse homem é pecador. Eles estão julgando o cego ou Jesus? Quem está aqui no centro do debate? Apesar de estar ali o cego, quem está sobre júdice é a pessoa de Cristo. E o que eles estão dizendo? Se ele procedesse de Deus, ele não se comportaria assim. As religiões, elas são máquinas comportamentais. E eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes muda o camarada. Tem gente muito ruim que encontra uma religião lá na Ásia, que nada tem de fé cristã, e o cara vira um marido melhor, um pai mais responsável. Tem gente, por exemplo, que muda para depilar a perna, mulher para depilar a perna. Aí começa a andar de vestidão até aqui. Apesar que eu comecei a observar que atualmente o vestidão está aqui, aí tem um rasgo até aqui. Mas é grande. O rasgo e o vestido. E aí como é que a gente começa a pensar? Está vendo? Eu sou bom, hein? Eu sou bom. Eu não sou igual esse povo aí, ó. Graças a Deus, Senhor, que eu não sou igual aquele povo que está lá no Sepaico. Ai, meu Deus, se eu fosse uma coisa daquela. Semana passada eu ouvi de um terapeuta que nós não temos a ideia de tanta gente que até pouco tempo atrás tinha um comportamento aparentemente ilibado, está lá dentro da cadeia. Às vezes por um momento de descontrole. Vejam como a vida pode ser. Mas enquanto a religião, ela foca no comportamento, o Evangelho aponta para a graça em Deus. O que o Evangelho diz? O Evangelho diz para você assim com muita clareza. Ele te dá uma má notícia. Ele diz uma coisa muito ruim, mas que é uma verdade. Você é um pecador. Você é alguém totalmente condenável. Você não é bom. O Evangelho diz isso para você. Você pode fazer tudo. Você pode ser honesto, você pode não furar fila, você pode respeitar o trânsito, você pode fazer tudo, que você não é bom. Essa é a primeira notícia. Aí o Evangelho vem e diz assim: e por você não ser bom e nunca poder agradar o coração de Deus como deveria agradar, Deus fez algo por você. Deus fez algo muito bom por gente ruim igual a você, igual a mim. E tem um detalhe: você não tem que se esforçar para receber. Isso não é louco? Você não tem que se esforçar para receber. Você tem que apenas reconhecer: a cruz é para mim. Eu preciso daquela cruz, eu preciso daquela morte, eu preciso daquela ressurreição. Eu não sou ninguém sem aquilo que Ele, Jesus, fez por mim. Então o que você faz? Se arrepende e crê. Isso é o Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. Significa então que a gente agora vai viver de qualquer maneira? Quantas vezes a palavra de Deus diz: não, não é nada disso. Significa então que isso não vai mudar o nosso comportamento? Claro que vai mudar o nosso comportamento, mas religião sem Cristo, sem o Evangelho, muda a capa. O Evangelho muda o seu coração. E quando o seu coração é mudado, o seu exterior é transformado. Veja como é diferente. A religião cega,
O Evangelho ilumina, então nós temos que olhar para o Evangelho, nós temos que mirar na graça de Deus, nós temos que nos render a Cristo, nós temos que dizer: Senhor, Tu és o Senhor dessa igreja, nessa comunidade, na nossa família, sobre a nossa casa. Ninguém mais, Senhor, pode reinar a não ser o Senhor. Isso nos preservará de uma cegueira espiritual. Segundo, a religião produz medo, enquanto o Evangelho leva à liberdade. Nos versos 18 a 23, nós vemos os fariseus dizendo assim: nós não acreditamos em você. Chama o pai e a mãe desse cara. Vamos conferir essa história, vamos ver se ele era cego mesmo. E lá vem os pais. Desde a primeira vez que eu li esse texto, eu falei assim: esses pais são muito secos. Você já pensou? Seu filho, um mendigo, porque é cego, nasceu cego, naquela época, ele está curado. Aí os pais chegam lá na sinagoga, e os fariseus estão lá. Fariseus ao mor, um monte auxiliando. Eu fico até imaginando aqui o menino, o rapaz ou o homem, não sei quantos anos ele tinha direito, querendo dar um abraço no pai e na mãe. Pai, eu estou vendo, pai, mãe. Ai, meu filho. Tá. É seu filho? É nosso filho. Ele nasceu cego? Nasceu. Como é que ele foi curado? Isso aí você pergunta para ele. Ele não tem nada a ver com isso não. Se você fosse o pai e a mãe, aí você fala assim: eu tinha corrido e abraçado meu filho, eu tinha dado um beijo nele, eu não estava nem aí para o fariseu. É porque você não é judeu e não vivia naquela época. É porque você não sabe o que significava ser expulso da sinagoga. É porque você não tem ideia do medo que era infligido nas pessoas pela religiosidade. É porque você não tem a dimensão do quanto aquelas consciências estavam cativas e escravas de um sistema religioso perverso. É por isso que você não entende esses pais, porque o texto nos diz com clareza: eles reagiram assim porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Era uma condenação religiosa, cultural, financeira, social. Eu não sei quantos aqui viram o filme A Letra Escarlate. Alguém viu? Antigo. Bem antigo. Era fazer mais ou menos aquilo. Adúltera. Põe agora então uma placa para todo mundo saber que você não é digna, que você é desonrada, aonde você for. Mas enquanto a religião produz medo, se alimenta do medo, se abastece do medo, o Evangelho leva à liberdade. Enquanto a religião frívola, sem Deus, diz: faça isso, para que Deus não faça isso com você, o Evangelho diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Enquanto a religião frívola, que nos leva ao medo, nos tira o amor, nos tira a piedade, nos faz juízes dos outros e os juízes de nós, o Evangelho diz que o perfeito amor, e quem ama perfeitamente? Onde existe perfeito amor? Você ama perfeitamente, eu amo perfeitamente. Quem de nós aqui ama perfeitamente? Então não é o nosso amor, mas o perfeito amor, o amor de Deus por nós em Cristo, lança fora todo medo. Uma religião legalista te ensina a orar mais ou menos assim: Senhor,
hoje eu prometo, eu nunca mais vou errar, Senhor. Eu sei que eu menti naquele negócio, eu sei que eu falei o que não devia, eu sei que eu trapaceei, mas da próxima vez, Senhor, pode ficar tranquilo, eu vou fazer tudo certíssimo. Então, não jogo o castigo daí não, segura as pontas, Senhor, só mais uma chance. Mas o Evangelho nos ensina a orar: Senhor, eu pequei. Senhor, se não for a Tua graça, se não for a Tua misericórdia, de mim mesmo, Senhor, eu não consigo. Obrigado pela Tua graça e misericórdia que se renovam sobre mim, Senhor. Aqui está um pecador arrependido, clamando mais uma vez: me perdoa, Senhor, e me conduz de um modo com que eu possa obedecer e ser fiel a Ti. É assim que alguém movido pelo Evangelho ora a Deus. A religião produz apenas comportamento, enquanto o Evangelho conduz à graça. A religião produz medo, enquanto o Evangelho leva à liberdade. A religião produz estigmatização, enquanto o Evangelho promove a identidade. É interessante observar os versos 24 a 28 desse texto. Aquele homem passa a ser estigmatizado. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quem está dizendo para a glória de Deus são os fariseus, viu, pessoal? Diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Eles estão dizendo sobre quem? Sabemos que esse homem é pecador. Eles estão chamando de pecador o único justo e santo que já pisou em toda a história desse planeta aqui. O que constrói a identidade e o que destrói a identidade? O que constrói a percepção do Evangelho e o que constrói uma ideia religiosa, que eu fazendo coisas certas, Deus me ama, eu fazendo coisas erradas, Deus me condena. Qual é o tamanho do fariseu que está dentro de você? Curva a sua cabeça e vamos orar. Quero agradecer a você pela sua companhia conosco e espero que a palavra de Deus tenha edificado a sua vida. Também quero deixar o convite para que você esteja conosco domingo, às 9 da manhã no nosso culto matutino, às 10h15 da manhã para a nossa Escola Bíblica para a Vida, com o tema Perspectivas sobre o Cristianismo, do Catolicismo à Reforma Protestante. E também que você esteja conosco às 19 horas no nosso culto noturno para ser abençoado você e a sua casa. Também quero lembrá-lo da nossa Escola Bíblica de Férias, um momento muito bacana onde nossas crianças poderão estar crescendo na presença de Deus nesse período de férias escolares. Se você quiser saber um pouco mais de informações ou fazer a sua inscrição, ligue no número 3223-4499, 3223-4499, ou nos envie um e-mail para secretaria@comunidadeluz.com.br. Será um prazer ter as suas crianças conosco, crescendo e ouvindo a palavra de Deus. Por último, eu gostaria de orar para abençoar a sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, por favor, abençoe cada um que estiver ouvindo essa mensagem. Deus, que o Senhor gere arrependimento nos seus corações, que o Senhor gere transformação, mudança de vida, consolo onde tiver que gerar, para a sua própria glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, majestade. Até mais.